Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos falar sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos, quarto filme da franquia Quarteto Fantástico, o primeiro dentro do MCU, um filme cercado de expectativas, e a gente vai falar o que achou dessa nova empreitada do Marvel Cinematic Universe. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e vamos pro vídeo de hoje. Antes da gente começar, aquele aviso de sempre, eu não comento spoilers de trama ou coisa assim, mas coisas que estão no trailer ou em material de divulgação, eu falo, e eu comento o que eu achei no geral. Então, quem não gosta de ver expectativa dos outros ou coisa assim, pode deixar pra ver depois do filme. Eu vou comentar aqui sobre o que eu achei sem nada de, é a cena tal, não. Eu vou comentar o geral. Então, se você não é tão, sabe, fóbico de spoilers assim, ou quiser um spoiler, pode assistir sem medo. Primeiro que é importante ver como estava a expectativa para esse filme. Não tem água. Tem água. Eu fiquei bem animado com os trailers, acho que foi o que me vendeu o filme, conseguiu criar uma atmosfera de que eu queria assistir mesmo, e acho que o fato de vir junto com o Superman e tudo mais, e serem filmes que pareciam um pouco mais leves do que a gente estava vendo, com uma trama mais simples, assim, meio que me colocaram na posição de estar empolgado para esse filme. Eu sei que no tempo em que o MCU tá, que tu não fala, a Marvel acabou, não sei tal coisa, eu discordo. Eu acho que tem seus altos e baixos, sempre teve. Não é uma questão de fim do mundo, de que agora não presta mais, não. Mas a gente tem o peso de você ter que fazer um sucesso com a Marvel no momento em que não tá mais dando aquelas bilheterias estrondosas como dava pré-pandemia, ou com lançamentos como o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Doutor Estranho 2, esse tipo de coisa. Dito isso, eu achei um filme muito bom, muito bom. Eu quase falei excelente, não sei se excelente, cara, é um filme muito, muito, muito bom. Se for para comparar, como a gente falou lá no filme do Superman, eu saí do cinema gostando mais desse filme do que Superman. O que não é um demérito. É como se um fosse nota 7, o outro fosse nota 8. O Quarteto não tem o efeito que eu falei do Superman de ter um peso do que ele traz, se formos colocar aqui também. Porque eu acho que o Quarteto não tem essa função. Ele, apesar de ser um filme que vai iniciar muita coisa, talvez o grande peso da virada de página da Marvel, digamos assim, fique para Vingadores Destino, que vai ser bem mais lá para frente, né? Então tem um tempinho. E eu acho que essa falta, digamos assim, de peso no sentido do que ele tem que carregar, do que ele tem que apresentar, é o que salva esse filme de ficar, eu tenho que ver tantos filmes. Não, ele basta em si mesmo, tanto que eu comentei. Eu ainda não vi os últimos filmes da Marvel, não vi Thunderbolts, não vi Capitão América, eu tenho que ver, inclusive. E eu consegui ver, não tem uma ligação direta, e eu diria até que se você pegar uma pessoa que nunca assistiu um filme do MCU, ela consegue assistir esse filme. Esse é um dos méritos dele, de ser um filme que se basta em si mesmo. Acho que é um dos grandes méritos. E o segundo mérito é que eu acho que é um filme que ele não tem vergonha de se inspirar em outras coisas. Quem acompanha a gente aqui, para fazer uma analogia, sabe que eu falo isso muito de Star Wars, por exemplo. O Star Wars hoje está vivendo uma fase muito similar ao que ele viveu na trilogia clássica. Ele se inspira em outras coisas e não tem medo de colocar isso em tela. Você tem esse filme se inspirando, por exemplo, muito no início, em Os Incríveis, que, querendo ou não, é uma homenagem ao Quarteto Fantástico. Então ele pega certos elementos, o retrofuturismo, a introdução dos personagens eu achei muitos incríveis, sabe? O lado Reed Richards, cientista, cara, as cenas em que ele tá ali pensando, concatenando os pensamentos, escrevendo na lousa, para mim é uma total inspiração desses filmes de cientista como Oppenheimer, para falar de algo mais recente, Uma Mente Brilhante, do Russell Crowe, filmes que você coloca ali, sabe, o jogo de mentiras, essas coisas que você coloca um cientista num cenário em que ele e a ciência são os protagonistas. E, incrivelmente, não é um filme sobre isso. Também é importante falar. Eu acho que ele é um filme sobre a família, e nesse momento, já que a gente começa o filme sabendo que a Sul tá grávida, isso nos trailers está bem explicado e tudo mais, ele é um filme sobre esse novo momento, sobre a chegada de alguém, sobre as incertezas. Todo esse pano de fundo da gravidez é o que vai permeando o filme. Então, como é um filme sobre essa gravidez, acaba sendo um filme mais do Reed Richards e da Sue Storm, ou Sue Richards, já que eles já estão casados. E isso é legal, porque você já deixa a dinâmica bem clara desde o início, eles são o foco, e em segundo plano tá o Johnny e o Ben, que pra mim funcionam muito bem. Acho que um filme com um pouco menos de 2 horas, é 1h53, você consegue dosar todo mundo, você não perde tempo com outros filmes tipo do Queen, que você tenta encaixar todo mundo, ter o mesmo tempo de tela e fica artificial.
Acho que fica muito natural no que é feito aqui. E o principal é, a dinâmica do elenco tá muito boa. O Pedro Pascal e a Vanessa Kirby, eles estão incríveis. O drama dos pais de estarem passando por isso, por uma gravidez, diante de um evento cósmico, os medos, incertezas. E o destaque aqui, Pedro Pascal é um excelente ator, e eu acho que ele sustenta bem o papel de Reed para os haters que estavam reclamando aí. Mas a Vanessa Kirby, cara, ela é a estrela desse filme, assim. Ela é a principal personagem, ela é a melhor personagem, ela é a melhor atriz, ela é a melhor coisa do filme, ponto. De longe. Não tem nem o que discutir aqui. Mas o Ben e o Johnny, eles têm uma dinâmica que não precisa ficar colocando toda hora, sabe? Isso foi legal nos primeiros filmes, mas, tipo, coloca de fundo, coloca uma piada ali, meio coadjuvante que participa. Pô, a gente tem exemplos na Disney mesmo. Pô, Timão e Pumba fazem isso, roubando a cena. O Mushu de Mulan, eles têm essa função, mas eles também têm seus próprios dramas. O que tem menos é o Ben. O Ben, eu acho que eles pontuam algo daquele, um homem, um monstro, ele tem a questão da aparência dele, pontuam bem de leve a questão da espiritualidade dele. Eu acho que casou muito bem. O Johnny tem um destaque que eu não esperava, né? O ator entrega muito bem, e eu acho que ele tem um destaque como poucos quadrinhos do quarteto sabem fazer, por exemplo, que muitas vezes eles colocam o Johnny só para ser o imaturo e não desenvolve o personagem. Aqui a gente vê um desenvolvimento de personagem, a gente vê que é um desenvolvimento que já vem acontecendo, já que a gente está falando que é um quarteto que já está em atividade há 4 anos no filme, toda a dinâmica, toda a parte que poderia ficar inexplicada, e eu falei isso no filme Superman também, que não é um filme de origem, funciona por causa do elenco e pelo modo como a história é contada, porque aqui a gente conta a origem, né? De uma maneira mais explícita que no Superman, por exemplo. Não são apenas recordatórios, tem cenas, realmente, narração e tudo mais. Esse mundo retrofuturista, eu acho que toda a parte artística, tanto visual quanto musical, é muito incrível. E eu acho que compõe esse mundo de... A gente já entra nele meio que se sentindo parte. Tudo tá alinhadinho, a música, as placas de rua, os carros, os prédios, te coloca dentro do filme de uma maneira muito fácil, o que tira o peso um pouco do roteiro. A ambientação e tudo mais faz esse papel. Nesse sentido, ele é um filme bem completinho. E é essa imersão que meio que deixa a gente afoito, nervoso, quando a ameaça chega. Porque o Galactus e a Shalla-Bal, a surfista prateada, eles são uma ameaça real. Você passa o filme inteiro esperando algo dar errado. Porque esse filme ele não te dá esperança de gente, os mocinhos vão vencer, ou fica óbvio. Você fica nervoso. E tem sequências de ação absurdamente boas, cara. Absurdamente de, sabe, se prender na cadeira e ficar, tipo, caramba, nossa, meu Deus, resolve logo isso, sabe? Você fica nervoso. Muito tá nessa dinâmica do modo como é apresentado os poderes da surfista, do modo como o Galactus é apresentado, né? A gente já passou daquela era de ter vergonha de quadrinho, então, pô, é o gigantão, de balde na cabeça e de voz imponente. Cara, o cinema treme com a voz daquele maluco, assim. Eu lembro que eu vi a Resistência, eu e Leonardo Vicente, e falei, olha a voz desse malandro, cara. E meses depois ele foi confirmado em quarteto, eu falei, pô, vai ficar bom. E ele é um filme que também, uma reclamação de filmes de herói mais recentes também, no geral, acho que filmes de ação, no geral, tem passado por isso, que é, geralmente, o terceiro ato dá uma quedinha, ou a luta final não é bacana. Cara, o ato final desse filme, eu fiquei toda hora... Porque eu fiquei escutando o haterzaço, que falou que o filme tinha problema de ritmo, e o ritmo desse filme é muito bom. Então eu fiquei esperando esses solavancos, e aí quando chegou no final, eu falei, vai ser uma luta meia boca, né? Porque a gente já tá meio que acostumado e a gente aceita. Só que não, a luta final é muito boa, ela não vai da maneira que eu achei que ela fosse, então é bom essa surpresa. E o filme conclui em si, eu acho que ele foge da fórmula Marvel, que tantas pessoas reclamam, eu acho que ele se refere à Marvel de maneira muito respeitosa, eu acho que ele é uma homenagem ao que o Jack Kirby e o Stan Lee fizeram. Inclusive, pô, é até uma pena que eles não estiveram vivos pra ver isso, porque que filme incrível. Como eu falei, no geral é um 8. Eu falei, né? Superman é um 7, isso aqui é um 8, então muito próximos um do outro. 2 filmes muito bons. Que época pra ser fã de filme de super-herói, cara, porque 2 filmes desse peso, dessa magnitude, saindo um próximo do outro, filmes esperançosos, filmes leves, um sobre o lado humano, um sobre a família, a esperança é o que faz, né? A gente acreditar em heróis, esse lado mais infantil, mais lúdico, eu diria, que faz a gente começar a ler quadrinho. E ler quadrinho até hoje, porque a gente é burro velho já, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com esse filme. Eu espero que a toada para essa nova fase da Marvel se inspire muito no quarteto, como o quarteto se inspirou em diversas coisas. Eu recomendo a todos vocês irem no cinema ver. Se você já viu, cara, deixa aqui nos comentários, porque a gente já tá comentando esse filme desde que eu assisti na terça-feira de noite, com os nossos apoiadores que estão aqui, ó, na categoria a partir de R$20 no nosso grupo do WhatsApp, mas no nosso Catarse você pode apoiar a partir de R$10, até lá pros R$100, várias categorias, vários prêmios, sorteios, visita a estúdio e tudo mais. Agradeço quem ficou até aqui, deixa um comentário e até a próxima.